Vai ter que apelar para quem? Tem que apelar para a Rússia, tem que apelar para os países árabes. O petróleo subiu, e a baixa do petróleo foi um acordo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, com a monarquia da Arábia Saudita, uma das mais sanguinolentas do mundo, ok? É contra estas forças que nós estamos lutando. É aí, daí que vem o golpe. Por isso ele é muito forte. Tá? E o meu povo vai andar de lado de novo. Como nós andamos. Andando de lado, olhando para o chão, olhando para os lados, para ver se não estavam nos perseguindo. Trocando livros na zona de Meretrício com os meus alunos, para poder emprestar. Lendo escondido Renato Tapajós. Tínhamos 12 horas para entregar o livro, porque ele tinha que circular, porque o Erasmo Dias tinha recolhido em câmara lenta. Então sobraram alguns exemplares. Tá? Então, é nesse contexto que vai a minha fala. Okay? Uma fala num momento crucial para a história do Brasil, tá? E um momento que, para mim, tá? Eu disse isso ao Sebastião, se o golpe passar, começará a exigir de nós, tá? A ação pequena, quase invisível. E se o golpe não passar, ok? A consciência clara que os coxinhas que estão na rua foram formados por nós nos últimos 12 anos. E que o acesso à universidade, produzido pelo FIES, pelo ProUni, pelo aumento de universidades federais no Brasil, manteve as universidades com a ideologia da formação da elite. E o cotista que lá entra, dependendo do curso que vai fazer, sai com uma ideologia de elite. Ok? Eu fui convidado para participar de uma manifestação contra o governo por minha fisioterapeuta. Ok? E eu olhei e digo, eu fazia pilates com ela. Tá. Eu disse, mas você vai? A fisioterapeuta, vou na manifestação. Eu digo, mas por que está indo na manifestação? Escuta, o governo não te deu uma bolsa, você não fez o curso de fisioterapia pelo ProUni, na Universidade de Taubaté, que é uma universidade particular. Eu vi teu diploma, tá? Você fez por isso mesmo. Eu estou indo, que agora tem que acabar o ProUni, porque tem muita concorrência. Nossa. Essa pessoa se formou na universidade. 4 anos na vida universitária. 3 anos no ensino médio, pós-Lula. É por isso que nós temos que pensar a sala de aula. É verdade. É por isso que está certa a APP e a direção independente de começar a pensar os agentes pedagógicos. O que é que nós estamos fazendo? Okay. O que está acontecendo na sala de aula nossa? E é por aí que eu quero falar, mas eu vou descer. Não vou falar daqui não. Okay. Então, o pessoal pode ficar aqui se quiser, mas eu vou lá falar. Cuidado com a gravidade, hein? Bom, vamos começar com o seguinte, tá? Eu vou fazer um pouquinho de giro, tá? Como a minha questão é, o tema que eu me propus a trabalhar com vocês é a autonomia relativa do professor. Então eu vou fazer um pouquinho de giro em cima da identidade do professor e em cima da noção de autonomia. Afinal, o que é que nós queremos dizer quando dizemos que alguém é autônomo? Okay? Que ele pensa autonomamente. Okay? Quando começamos a falar que nossos filhos já estão fazendo as coisas de forma autônoma. Ou quando minha filha, de forma autônoma, decide que não voltará mais para o Brasil e continuará para sempre na Europa, onde é professor universitário. Okay? Contra a minha vontade, obviamente. E além de me deixar longe das minhas netas, se casar com um alemão que eu não entendo,
Tá? Eu não entendo, tá? Portanto eu posso falar mal dele à vontade. Se bem que agora ele começou a compreender na televisão, não fale tanto. Tá? O que nós queremos dizer quando falamos em alguém que tem autonomia? Para nós pensarmos a noção de autonomia, ok? É preciso nós começar a pensar como é que nós nos fazemos os sujeitos que somos. Tá? Porque só um sujeito pode ser autônomo. E quando nós vemos o processo, vou passar isso muito rapidamente, tá? Quando nós vemos o processo pelo qual nós nos constituímos, o sujeito que somos, no corpo biológico que nos abriga e que somos ao mesmo tempo. Esse é um dos grandes problemas da filosofia ocidental, esquecimento do corpo. Okay? No corpo que nasce, okay? Que sujeito se constitui no interior dele. E por que mecanismos? E como é que este sujeito, assim constituído, pode construir uma autonomia? Claro que eu vou puxar brasas para o meu assar, a área da linguagem. Mas entendam aqui que isso é um defeito profissional, como açougueiro gosta de cortar carne, eu gosto de falar da linguagem. Okay? Então, o processo da nossa construção como sujeitos se dá na relação com o outro, com a alteridade. E isso desde o berço. Talvez, na verdade, a língua mãe nossa não seja o português. Eu defendo que não é. Em verdade, a língua mãe que nós esquecemos é aquela que se construiu na relação minha, enquanto bebê, no berço ou mamando, no seio materno, okay? Dialoguei com a mãe e com os adultos que estavam perto de mim. Que me vendo e ouvindo os meus choros, deram aos meus choros algum sentido. E testaram esses sentidos. E ao testarem esses sentidos, em certo momento atingiram o sentido do meu choro, e meu choro se tornou um signo. E portanto uma linguagem. Boanerges, é um nome muito difícil. Vou pegar o Romeu mesmo. Pegar o Romeu e o Eloy, que são mais fáceis. Suponha o seguinte, que o Boanerges, que é a mulher, tem um bebê, e depois de um mês, por aí, 2 meses de quase jejum, resolvam ir ao cinema, okay? E peçam para o amigo Romeu ficar cuidando do bebê. Okay? Na hora que o Romeu chega, o Boanerges e a mulher vão dizer: olha, ele está dormindo, vamos chamar esse menino dele. Como é que é o nome do teu menino? Miguel. Vamos chamar esse menino de Miguel. Tá? Chega o Romeu, o Boanerges e a mulher diz: olha, o Miguel está dormindo. Ele vai acordar pelas 9 horas por aí, okay? Vai ter um pequeno choro. Você verifica se ele está precisando trocar a fralda, troca a fralda e dê essa chuquinha de mamadeira que eu sou pai. Foi pai. E sou pai até hoje, porque pai é uma coisa que, mesmo depois de morto, vão continuar me chamando de pai. Portanto, é uma coisa que eu não posso ser esse, nem depois de morto. E diz onde é que está o chá que o Romeu tem que dar. Ela vai dormir de novo mais 1 hora por aí, vai chorar, aí tem que dar esta mamadeira. Você esquenta, experimenta aqui para ver se está bom no pulso, como fazemos todos nós, e dá essa mamadeira. Se o Miguel continuar chorando, você pega no colo, dá chupeta, seja lá o que for. Sai para ir ao cinema. E diz: olha, lá pelas 2, 3 horas da madrugada ele chora de novo, mas aí a gente já chegou, a não ser que a gente dê uma espichada para o motel, e aí você vai ter que ficar cuidando até as 5 da manhã. Tá? Mas
Miguel está aí. O Romeu está aí para cuidar do Miguel. O Romeu não convive com o Miguel. Miguel, como um bom brasileiro, vai se servir de uma cachaçinha, sentar-se à frente da televisão, ligar a poluída TV Globo, para que ponha merda na cara do Miguel, e vai ver a novela. Assim que os pais saem, o Miguel abre o berreiro. O Romeu olha no relógio, são só 7h30, às 9 que ele devia chorar. O que eu faço? Vou dar o chá. Vai lá, experimenta dar o chá, o menino não quer. Pega no colo, o menino não quer. Olha para ver se a fralda está xixi, não está. E não sabe o que fazer. Uma das saídas que ele tem é dar um gole de cachaça pro Miguel de uma vez, que aí ele resolve o problema definitivamente para a noitada. A outra saída que ele tem é tentar dar um sentido àquele show. Sentido que a mãe e o pai já sabem qual é. Tá. E que o Romeu vai ter dificuldade. Esta é a primeira língua. Esta é a primeira língua, a língua materna. E aí nós começamos o processo de constituir no ser biológico que já somos o sujeito que vamos ser. Isso passa pela relação da alteridade e passa pela linguagem, que é o modo desse relacionamento. Não só a língua verbal, mas a linguagem de um modo geral. A linguagem gestual, a linguagem do sorriso, a linguagem da mão, a linguagem do carinho, a linguagem da aproximação corporal, etc. Okay? Então, este processo de constituição da subjetividade, que nunca terá fim, porque nós continuamos sempre a nos constituir, os encontros que temos com os outros, okay? É o que faz de nós o sujeito que somos. Só que nós não temos o berço mais do quarto da casa dos nossos pais. E estamos sujeitos não só aos mecanismos de constrangimento da linguagem, mas a todos os mecanismos sociais que nos constroem os sujeitos que somos. Portanto, nós somos de antemão sujeitos, tá, que se construindo na relação com o outro, internalizamos em nós mesmos uma língua que nos é comum e um conjunto, portanto, de mecanismos de compreensão do mundo que lemos. E que lemos antes de aprender a escrever, como disse o Paulo Freire. Infelizmente, a frase do Paulo Freire, tirada de contexto, esquece que ele está falando da palavra escrita. A leitura do mundo sem palavra é inexistente. A leitura do mundo antecede a nossa leitura da palavra escrita. E era isso que ele se referia na conferência feita através de um gravador no primeiro Congresso de Leitura do Brasil, ao qual ele não pôde vir, porque a ditadura militar não deixou que ele entrasse no Brasil. Portanto, foi uma fala no áudio, no Campinas, que se chama o ato de ler. Ele estava se referindo, obviamente, à escrita nesse contexto. Estas palavras que nós empregamos e com que nós lemos o mundo, nos são dadas pelo outro e, portanto, pertence ao conjunto dos mecanismos que nos controlam e que nos constituem, como outros mecanismos sociais. Okay? Eu não vou entrar aqui nos vários mecanismos sociais que estão aí, okay? E nem vou tratar a escola como aparelho ideológico do Estado, porque eu não concordo com o estruturalismo antisseriano. Tá? Mas concordo que nós não somos sujeitos que nos constituímos independentes da história de que participamos e do lugar que ocupamos. Numa cronotopia constante, tempo e espaços unidos no sujeito. Estão percebendo que essa é a recuperação da Dexis, para quem é linguista aqui, ou para quem é da área de letras. É a recuperação
da noção do aqui, cujo conteúdo eu só posso saber se eu sei quem disse aqui e onde ele estava. Do conceito de agora, que eu só posso saber o que significa se eu souber quem disse agora e em que tempo disse agora. E de eu, que é intercambiável por todos nós, que é a subjetividade. Eu só sei quem é eu se eu souber quem disse eu. Eu não significa absolutamente nada. São precisamente os três conceitos levados a zero da ciência moderna que nós continuamos ensinando. Por isso, não batamos o dia que formamos. Porque acreditamos na ciência moderna e nos conhecimentos que ensinamos. E como isso se construiu agora na história? Então eu já posso dizer assim como a subjetividade é construída através de mecanismos, a autonomia é sempre relativa, porque ela é relativa aos outros e aos mecanismos que nos constituem. Quer dizer, eu penso autonomamente segundo as categorias que ao longo da minha história eu estudei, e que não são minhas. Percebe? Quer dizer, quando se fala, por exemplo, desculpe aqui eu dar esse exemplo, Romeu, que vai envolver uma pessoa que você gosta muito, que é o Dermenal Saviani, okay? Quando eu penso na pedagogia crítica dos conteúdos, okay? Mas que continua com os mesmos conteúdos para fazer a crítica, o conteúdo efetivo são os conceitos com que eu faço a crítica ao conteúdo, e não o conteúdo. É um engano. Ok? Quer dizer, para eu poder fazer uma pedagogia crítica dos conteúdos, eu tenho que dominar os conceitos com que eu faço a crítica aos conteúdos, e não os conteúdos, como que é o Libani. Quer dizer, isso é um engano. Quer dizer, é aí que a nossa profissão emerge. Portanto, eu vou fazer um pouquinho de giro pela história. A nossa autonomia de professores só pode ser construída de forma relativa, ok? E para fazê-lo, para que o futuro não permaneça o mesmo que é o presente, é preciso que eu vá um pouco para a história, ok? E ver como é que isso construiu e dar um novo sentido a ela para o dia de hoje. Como você sabe, o passado não morreu. O passado nós revisitamos sempre e o ressignificamos. O passado do aconteceu só será aconteceu se for esquecido. Ok? Como nós seremos? Ok? Nós conheceremos duas mortes. Aquela em que meu corpo parar de funcionar e o dia que morrer o último que me conheceu. Depois nós viremos monumento. Se deixarmos algum monumento. Porque o que nós conhecemos de Sócrates não é Sócrates, é a obra de Sócrates. Okay? Portanto, como monumento. Sócrates mesmo, nenhum de nós aqui pode dizer que conhece. Tá? Porque nenhum de nós tem lembrança de Sócrates. Okay? Então, como é que se constituiu essa nossa atividade de professores? E eu chamei Sócrates propositadamente. A primeira escola, que é a escola grega, que nós conhecemos para o pensamento ocidental, eu só me referi aqui ao mundo ocidental, tá? Portanto, a cultura greco-judaica cristã, tá? Romana, tá? Mas não a cultura oriental. Tá? Então, esse meu recorte na história tem que ficar com a cultura ocidental, ok? Entenda isso, que é uma cultura ocidental. Quem ensinou filosofia na velha Grécia era o filósofo, seja ele sofista, Sófocles, ou não sofista, Aristóteles, Platão. Talvez se os sofistas tivessem ganho, nós teríamos outra cultura. Infelizmente. Não havia então uma distinção entre
o filósofo e o professor de filosofia. Você ensinava filosofia porque era filósofo. Varrão ensinou gramática no mundo romano porque era um gramático da língua latina. Ok? E esse tipo de escola, que eu chamei um dia de escola de sábios, ponham sábios aí entre aspas, ok? É uma escola que vai perdurar até a Idade Média nossa. Que vem desde os gregos, vai até a Idade Média. Lembre-se que a Idade Média, as universidades da Idade Média, eram os conventos. O que é um convento? Da Ordem de São Francisco. O que é um convento da Ordem dos Beneditinos? Santo Anselmo. O que é um convento dos agostinianos? O que é um convento, ok, dos jesuítas, já no começo da modernidade? É alguém que lê de um determinado modo a Bíblia e tem seguidores que fazem essa leitura. Os sábios, as escolas de sábios, não tiveram alunos, tiveram discípulos. Tá? Por isso eu li o poema sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve alunos, teve discípulos. Teve seguidores. Quantos nós temos como professores? Quando o Romeu diz, ninguém mais quer ser professor, ok? Como é que nós não conseguimos sequer mostrar felicidade que faça com que um aluno nosso queira ser como nós? Ok? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Quando nenhum aluno do ensino médio, uma turma de 40, quer ser professor, que professores ele teve? É só para cada metro o salário que nós ganhamos? Será? Será que isso não é esconder o sol para a peneira? Será que nós não estamos criando lutadores também? Para virem nos substituir? Eu vou fazer 70 anos no final do ano e ainda estou aqui. Eu vim ao Paraná pela primeira vez quando vocês não eram nascidos. Para dar um curso em 1977. Mas era bebezinho, né? Você não era nascido, bem conversado. Quer dizer, no que eu errei? No que errei, Santa Deus? Que o Sebastião me convida a mim para vir para cá e não com ex-aluno. No que eu errei? Isso é alterar o passado. É pensar isso. Então vamos lá. Nós conhecemos a identidade da nossa profissão, começa pela construção de conhecimento, e o construtor do conhecimento é aquele que, porque constrói esse conhecimento, tem algumas pessoas que se aproximam dele para aprender o que ele sabe, para continuarem esse conhecimento. Os socráticos aprenderam com Sócrates. Os aristotélicos aprenderam com Aristóteles. Os franciscanos aprenderam com São Francisco. E os dominicanos, que Deus me perdoe, aprenderam com São Domingos, que foram os inquisidores. Desde 1300 foi entregue aos dominicanos a Inquisição, não aos jesuítas, como alguns imaginam. Os jesuítas surgiram só em 1500, depois da reforma de Lutero. Quer dizer, quanto do que nós fazemos na sala de aula busca a construção não de sujeitos que tenham a informação do conteúdo que nós lhes transmitimos mal e porcamente, ok? E quanto do que fazemos na sala de aula é a construção de sujeitos que possam ser tão lutadores como nós que estamos aqui. Eu não vou falar aos ausentes, eu vou falar a vocês. Aí as perguntas serão para vocês.
essa história que vem de uma escola de sábios, que obviamente formaram pessoas que eram discípulos e que não tinham um pensamento